Boa tarde pra você! Tocou a cornetinha? É porque é dia de Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil! Gente, que Nossa Senhora abençoe a nossa nação, interceda sempre junto a Deus, por nós, por todos os brasileiros. Mãe de Deus e nossa mãe, nesse dia lindo que nós dedicamos a Nossa Senhora Aparecida. Deixa eu te falar uma coisa, ainda hoje a gente vai falar sobre a devoção à Nossa Senhora Aparecida. A gente vai falar sobre a aparição, a imagem, né? A imagenzinha que nós estamos aqui, ó, do lado de uma réplica da imagem, testemunhos, muita coisa, num momento muito especial de homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Mas a gente vai começar falando sobre a importância dos limites. Dos limites, seja na educação dos filhos ou em todos os nossos, não só dos filhos, mas também colocar limite nos nossos relacionamentos. Ó, gente, vamos estar aqui com gente que entende. Você sabe, esse é o melhor programa da tarde, não adianta postar em outro lugar. Aqui que é o melhor, na Rede Vida. Prepare seu café, ó. Olha. Nossa. Tá vendo? Olha. Prepare seu café, ajeite no sofá, começou bem de tal hora e escuta. Fonte de amor e luz, estrela que conduz aonde vai a estrada. A fé que alimenta a alma é o poder da palma que não crê em nada. Muito bem, a gente vai falar. Aliás, eu vou fazer um comentário aqui feito pelo Wilson aqui, ó. Que voz bonita dessa gravação aí. Que é um cantor, né? Aqui, a gente vai falar hoje da importância dos limites. Eu quero que você acompanhe esse VT e depois nós vamos conversar e aprofundar esse assunto. Vamos lá. Estabelecer e respeitar limites desempenha um papel fundamental em todas as áreas da vida. Na educação dos filhos, os limites fornecem estrutura e orientação, ajudando as crianças a entender o que é aceitável e seguro. Eles também promovem a responsabilidade e a autonomia, ensinando a importância de respeitar as regras e as necessidades dos outros. Nos relacionamentos, a definição de limites saudáveis é essencial para estabelecer fronteiras pessoais, respeitar a individualidade e manter a comunicação eficaz. Isso ajuda a prevenir o esgotamento emocional e a promover a harmonia nas interações interpessoais. Além disso, a clareza nos limites pode reduzir conflitos e mal-entendidos, contribuindo para relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Em todas as áreas da vida, a importância dos limites reside em criar um ambiente seguro, promover o respeito mútuo e permitir o crescimento pessoal e o bem-estar emocional. Saiba mais sobre o assunto agora no Bendita Hora. Uma das maiores psicólogas do Brasil, verdade. Receba aqui a Elaine Santos, psicóloga. Muito obrigado, Elaine. Eu fico muito feliz de você estar aqui. A Elaine, além de psicóloga, tem que falar da vida dela aqui, ó. A Elaine, ela era jogadora de vôlei. Era não, ainda joga, né? Já joga vôlei, só não profissional, né? Só de brincadeira. Beach tennis, agora é moda também, beach tennis. Ó, jogador de vôlei. Não, sabia que na década de 80 lá, você jogava vôlei pela Seleção Paulista. Não tá com problema no áudio dela? Então, peraí, a gente vai ajeitar o áudio dela aqui, mas enquanto isso eu falo também que ela foi campeã aqui, ó, da Seleção Paulista, vice-campeã olímpica, olha, nas Olimpíadas no Canadá, olha que chique, gente, e olha, e é interessante que a Elaine, ela é sempre uma pesquisadora, uma grande pesquisadora, e ela desenvolveu o método sobre educação emocional, né, para os atletas, também comissão técnica, né, porque você viveu aquilo lá, né, isso é importante, né. Exatamente. E também é a criadora ali dos bonecos das emoções, né, um material lúdico, é interessante isso, interessante. Melhorou o microfone da Elaine ou não? Não melhorou? Aí, olha, nós vamos arrumar o microfone ao vivo dela aqui. Enquanto isso, eu vou falando. Ela cria esses bonecos das emoções. Olha que interessante. Depois a Disney vai lá fazer aquele filme Divertidamente, né? Baseado nela.
Tá bom? E a gente vai conversar hoje sobre a questão dos limites, como é importante, e como é importante a gente ter uma palavra abalizada de uma psicóloga, de alguém que não que vive isso no dia a dia do consultório e está aqui hoje, eu acho importante falar isso, está aqui hoje para nos ajudar a refletir, a pensar, está aqui hoje para nos ajudar, em feriado, nos ajudar a perceber também os limites nos nossos relacionamentos. Quando a gente fala de limite, geralmente a gente fala sempre limite em relação aos filhos, mas nosso relacionamento precisa de limite. Pronto! Pronto, agora acho que foi, deu certo. Mudou aqui, ó. Mudou o microfone aqui, ó. Obrigado. Agora deu certo? Tudo que eu falei de você é verdade, né? Mas... Obrigada, sim, sim. Eu falo muito sobre a educação emocional, que nós somos regidos e controlados pelas emoções. Pelas emoções, né? Quando que aprendemos essa matéria na vida? Nunca. E olha, eu digo uma coisa, a gente não aprende nem na escola, claro, mas nem também na família, a gente não liga muito para as emoções. As emoções sempre são rotuladas na vida da gente, né? Não chora, para que chorar? Não é, vai ficar triste por causa dessa bobeira? É Aí verdade. Começam os problemas desde a primeira infância. Olha que... E interessante, todos os sentimentos nossos são carregados de emoção, da emoção. Sim, né? sim. Todas elas. E a emoção, vou fazer uma pergunta agora, mas a emoção não pode ser julgada, né? Não. Nem o comportamento pode ser julgado, porque existe a subjetividade. Aquilo que funciona para mim pode não funcionar para você e para as outras pessoas. Sei. Então, é a minha maneira de olhar a situação. Julgamento nunca. Nunca é bom. Nunca. Lani, me diga uma coisa, a gente está falando sobre limite, por que é importante essa coisa do limite e por que é tão importante falar isso hoje? Olha, para as crianças, né, eu percebo muita dificuldade dos pais em colocar limites, em dizer não. E as crianças ficam sem estrutura, elas não sabem lidar com essa vida, elas vão testar os pais sempre. Mas é importante balizar, colocar isso para dar segurança no caminhar da vida. É o contrário do que todo mundo pensa. É o contrário do que todo mundo pensa. Quando crescer vai aprender. Não aprende, isso é importante. Quando crescer, depois ele decide, depois ele vai... Não é. Não. Pensa num alicerce de uma casa. Se você fizer ele mal feito, o que vai acontecer? Ele vai rachar e vai quebrar lá na frente. Não tem como. Então, é um alicerce muito bem estruturado. Até os 7 anos, que é primeira infância. A primeira infância é até os 7 anos. E precisa, sim, estar muito bem estruturado, muito bem alicerçado. Agora, essa coisa... antigamente, os pais falavam mais não? Sim, sim. E hoje, a hierarquia. Hierarquia, é verdade. Hoje em dia, os filhos respondem para os pais como se fossem Isso, adultos, eu vejo. É um absurdo. Como se fosse assim, no mesmo nível. Você falou de hierarquia. Hierarquia, um está abaixo, o outro está acima. Tem que ser assim. E aí, para uma adolescente, uma vez eu perguntei para ela, eu falei, você gostaria de ser sua filha? Você teria orgulho de ser sua filha? Respondendo desse jeito para os pais. E aí, eu empodero os pais dizendo, olha, ela chegou depois, ela precisa entender, pode não concordar, mas quando for maior de idade, ok, procura um caminho. Mas os pais são assim por quê? Principalmente esses pais de hoje, são assim por quê? Porque tem medo, porque de repente tem medo de perder o amor, o afeto, essa coisa? Tem algumas crenças de que os pais precisam ser muito legais. Meu filho precisa gostar muito de mim. Ele já vai gostar naturalmente. Não tem como não gostar de pai e mãe. É verdade. Agora, precisa respeitar. Eu digo sempre, não precisa concordar, mas respeita, porque chegou depois. Então, eles querem fazer os filhos prodígios, os filhos melhores, os filhos inquestionáveis, e não é assim. Precisa sim colocar limite. Precisa sim colocar limite. Para ter o limite começa, às vezes a gente não pensa, mas o limite começa por pequenas coisas. Sim, simplesmente dizer não, não pode. Mas o pai do meu amigo, a mãe do meu amigo, do tio falou que pode. Não, não pode. Aqui não pode. A falta de limite, ela vai afetar negativamente. Sim. Muito limite afeta negativamente também ou não? Também. Os dois extremos. Também. O que eu sempre digo assim, a diferença entre ouvir e escutar. Tá. Escute o seu filho, o que ele está querendo te dizer, o que ele quer mostrar para você, qual é a dificuldade, qual problema ele está passando naquele momento. Isso é muito importante, escutar o seu filho e juntos procurarem uma solução. Agora, meu filho é perfeito, meu filho não tem problema nenhum. Ele precisa ser popular na escola. Se ele não for popular, ele não é correto. Uma vez veio uma mãezinha para mim, o filho de 9 anos, falou, Elaine, o meu filho tem um problema, está sofrendo bullying na escola.
Eu disse, ok, qual é o problema? Ele lê muito. Porque ele é muito inteligente, porque ele é tipo o nerd, aquela coisa. Minuto do desespero, assim. Virou um problema você ler muito. Você lê muito. Na escola, hein? Na escola. Na escola. Então, agora, com a internet, precisa sempre estar antenado, precisa sempre... Você tem que ter, tipo, seguidores, quem que segue, aquela coisa. Porque antigamente ser popular na escola era na escola, ali naquele ambiente. Agora, ser popular tem que ser popular virtualmente também. Agora, é uma carga muito forte também para o adolescente, para a criança ter que carregar também. Exatamente, exatamente. Que aí é quando começa a quebrar, que eu digo. Vem a melancolia, que é uma tristeza mais profunda, antes da depressão. Antes da depressão. Se não tratada, vai para depressão leve, moderada e grave. Depois, crise de ansiedade. Ou seja, eles não têm mais estrutura, porque não vivem a frustração. Aqui, você fala uma coisa. Você falou uma coisa dos pais, os pais falam, eu tenho que fazer isso para o meu filho ser aquilo, tá? Aí começa, os pais não deixam os filhos se frustrarem. Exatamente. Não é? Porque essa história tá certa, eu vou perguntar. Os pais, antigamente, quando a gente brigava na escola, fazia alguma coisa errada, resolva lá. Resolva lá. Eu acho muito ridículo os pais que vão para a escola brigar com os professores. Sim. Inverteu. É os pais que vão lá brigar. Só que aí você vê esse produto final, vai ter problema. É fato. Não tem como não ter problema. Aí, por exemplo, o ócio. Tem criança pequena que tem agenda mais cheia que a minha. Isso também. Isso que eu já vi também. É um absurdo também. Gente, ansiedade, grau hard. Mas os pais fazem. Os pais fazem. É aula disso, é aula de. É karatê, é kumon, é natação, é. Tudo. Coitado. Não, e a mãe, coitada, às vezes eu fico até com pena, se desdobra como se fosse motorista o dia inteiro. Leva para não sei o quê, leva para o clube, leva para não sei o quê. E ela esbaforida ali o dia inteiro. Exatamente. Aí eu falo ócio. Eu não tenho nada para fazer. Pensa. Vê se tem alguma sujeirinha no azulejo. Pensa, cria, procura alguma coisa. Porque o ócio é importante. Eu vou falar com a Márcia, mas eu queria te falar uma coisa. Você toma café? Tomo café. Que ótimo! Eu sou das suas, café o dia inteiro. Eu também, olha, eu vou falar uma coisa. Admiro tanto quem toma café. E um café servido pelo pai. Você toma café com açúcar? Puro. Que pena. Não admiro tanto, mas você tem que ser... Limites saudáveis são fronteiras pessoais estabelecidas de forma consciente para proteger o espaço emocional, físico e mental de uma pessoa. Eles são comunicados de maneira clara e respeitosa e destinam-se a promover o respeito mútuo e a compreensão nas relações. Sua necessidade implica em evitar que ocorra um abuso de poder. Porém, quem os estabelece tem que ser cuidadoso para si próprio não realizar uma ação tão autoritária. Os limites são uma parte essencial da comunicação e do estabelecimento de relacionamentos saudáveis e devem ser tratados de acordo com o caso ao qual surgem, para que possa ter uma análise do que é necessário evitar e não tomar nenhuma ação precipitada, seja por exagero ou negligência. Por isso, é fundamental estabelecer limites, desde que seja de forma consciente e cuidadosa. Helena, eu queria falar, quando fala de limite, a gente pensa só que existe nessa posição de educador, educando pais e filhos e tal. Mas em qualquer relacionamento precisa de limite. Qualquer relacionamento. Eu digo sempre que o limite do outro acaba onde começa o meu. Sim. Então, sempre a violência começa pela psicológica. É a falta do limite, a falta do respeito. Começa ali. Começa ali. E depois evolui para a física, mas sempre a psicológica mesmo, antes. Se você não reage, se você não coloca um limite, não se posiciona frente a esse abuso psicológico, aí sim ele vai crescer. E não tem necessidade de evolução. São pessoas mal resolvidas. Eu sempre digo, pessoas bem resolvidas não infernizam a vida alheia. É verdade. Então, tudo aquilo lá, eu preciso olhar o seu celular o tempo todo. O que está acontecendo? Preciso ter o controle. Nós não temos o controle sobre a vida do outro. Então, mesmo que seja casado, mesmo que seja namorado, mesmo que seja noivo, amigo, você não tem o direito de extrapolá-lo. Não. E
a minha pergunta é, o meu método chama quem? Quem? São 4 passos. Questione, entenda, escolha e mude. No meu olhar... Quem? Ah, interessante. É. Questione, Entenda, escolha e mude. Então, eu sempre começo com o questionamento, Isso. o autoquestionamento. Eu gosto de trabalhar com os autos próprios. Se eu sei como eu funciono, fica muito mais fácil eu lidar com os desafios da vida. Eu não chamo de problema tudo aquilo que tem solução. Aí, autoquestionamento. Por que eu preciso olhar o seu celular? Por quê? Qual é a desconfiança? Agora, o que aconteceu lá atrás? Houve algum motivo? Houve alguma coisa? E lembrando, padre, a gente sempre tem escolhas. Não está bom? Mude, conversa, procura uma terapia ou saia desse relacionamento tóxico. Sim. Que a gente vê muito acontecer e sempre são as piores soluções. Entenda, escolha e mude. E toda escolha vai fazer você leva alguma ação. Você vai ter... Com certeza. Ou você fica ou você muda. Exatamente. Mas mudar a atitude é verdade. Agora, quando a pessoa, de repente, não impõe limites, ela permite de tal forma que o outro tome a situação. Exatamente. No meu Instagram, eu tenho umas personagens. Eu gosto muito de trabalhar com lúdico porque fixa muito. Tem o senhor negativo, ele tem uma nuvenzinha na cabeça. E aí as pessoas ficam muito com isso. O desafio vai chegar, a emoção negativa vai chegar. Relacionamento não tá bom, seja com os filhos também. Muitas mães me procuram, eu falo, Elaine, não sei lidar com o meu filho, como é que eu faço? E me causa tristeza. Meu filho... Tá sem limite, está sofrendo bullying na escola. Então, entenda qual é o recado que o senhor negativo trouxe e imediatamente procure o irmão dele, que é o senhor positivo. Ele tem 4 lâmpadas na mão e aí são 4 possibilidades de soluções. Não à toa ele tem essas 4 soluções. Então, procura a solução e não fica reclamando. Então, porque o sentimento negativo, a emoção negativa, ela é normal de acontecer. Claro. Diante de um fato que desestabiliza a gente, é normal. Claro. Agora, só que eu não posso parar ali. Isso. Como eu vou lidar? Então, as emoções, elas têm o lado positivo e negativo, todas elas. O medo. O medo positivo é o que protege a nossa vida. Para você não sair atravessando a rua de olho fechado. Fica com esse medo. Agora, o medo que paralisa. Medo de não ser alguém na vida. Eu falo, gente, você já tem um CPF, RG. Tu tem nome. É verdade, não é verdade? Medo... Todo medo que não ameaça a vida é crença, é construído, precisa tirar da vida. Tirar da vida, Senão é fonte de ansiedade. É interessante, tudo que não ameaça a vida é um medo que não tem sentido. Está paralisando você. Ele veio de algum lugar. A tristeza, o lado positivo da tristeza... Existe um lado positivo da tristeza, não existe? Existe. Viu? Tá vendo? Sabe por quê? É a única maneira que a gente para pensar. Mas, Elaine, você sabe que hoje a sociedade proíbe a gente ser triste? Porque ela, por exemplo, basta você ver uma pessoa triste, o que você tem? Você toma um remédio. Tem esse remedinho? Exato, perfeito. Eu tenho um remédio, eu tenho um remédio para depressão aqui, ó. Isso. Ninguém tem o direito mais de ser triste. É o remédio. É verdade. Exatamente. Todo mundo. Então, é proibido ser triste. Uma vez perguntaram para mim, você chora? Eu disse, oi? Gente, eu sou um ser humano. Ser psicóloga, eu sou um ser humano. Eu choro. A única diferença é que eu tenho recurso que eu levanto mais rápido. Então, os meus pacientes, eu desenvolvo uma caixinha de ferramentas com eles. Todas essas personagens lúdicas, são 15 personagens, mais os bonecos das emoções, mais os autoconhecimento, autovalorização, autorresponsabilidade. É minha responsabilidade. E aí, uma vez, que agora há pouco uma das meninas me perguntou, mas quando tem depressão você precisa ficar em tratamento para sempre. Não, você fez faculdade uma vez na vida, não precisa voltar. Aprenda, né? A terapia, começo, meio e fim, educação emocional, nenhum paciente meu retorna. Olha, interessante. Você não vai ficar ali com aquela pessoa o resto da vida como se ela estivesse usando você como uma bengala para ela estar bem. Exatamente. E aí eu empodero na nossa sociedade, quando você diz que você é boa no que você faz, que você é comprometida, fala, nossa, arrogante, né? E ela vai aprender. De um jeito ou de outro vai cair, vai aprender. Agora não é autovalorização. Então eu preciso me empoderar. Eu fico comigo 24 horas por dia. Se eu não for uma boa companhia, complicou. Aliás, o Sartre falou isso. Sartre falou assim, se você estiver sozinho e não estiver sentindo bem,
é porque você está em péssima companhia. Exatamente. Se você está sozinho, não está sentindo bem. Agora, por que agradar o outro? É cultural. Eu conto uma história do brigadeiro, gente. Tem uma festa, 2 crianças, uns 4, 5 anos, e um brigadeiro. Eles deram aquela olhadinha lá, um correu na frente, pegou o brigadeiro. O outro chegou atrás, não pegou o brigadeiro, começou a chorar. O que a mãe do que pegou o brigadeiro fala para ele? O que a mãe do brigadeiro deveria falar ou fala? O que ela fala normalmente? Divide o brigadeiro? Divide o brigadeiro. Dá para ele, filho, depois a mamãe compra outro. Então, que mensagem você está passando para o seu filho? Quando você for vítima e chorar, você vai ter atenção. Agora, aquele que chegou e se empoderou, foi esperto, foi inteligente, ele não recebe nenhum elogio por isso. Então, o importante é dizer, filho, parabéns, você teve Ganhou essa visão, brigadeiro. você pegou o brigadeiro, você foi ótimo. O que você quer fazer? Ah, dá para ele a decisão. Claro, é dele o Verdade, brigadeiro. é dele o brigadeiro. Né, esse negócio é muito interessante você estar falando, porque essa coisa do mérito ficou meio proibido de falar. Antigamente nas escolas, e funcionava, você dava medalha, colocava o nome de melhor aluno, dava classificação, melhor isso, melhor... não, hoje não pode. Não pode. Senão você vai deixar o ruinzinho lá ficar triste. Não tem que ficar triste, tem que correr atrás para ser o melhor, né? Fica triste e vai buscar. Ué. Problematizou demais essa geração, eu chamo de geração líquida. Eles não têm estrutura nenhuma, quebra com muita facilidade. E tudo coloca um rótulo, TDAH. TDAH, nem sempre TDAH. Agora todo mundo tem TDAH e todo mundo... E mediquem. É verdade, é verdade. Criança de 5, 7 anos. Não. É surreal. Gente, surreal. Esses dias eu tive... veio falar, ele tá com TDAH. Eu falei, que TDAH o quê, meu filho? A criança é criança desse jeito, pelo amor de Deus. Eu limpo toda a parte comportamental. Se ainda tiver alguma coisa, aí sim. Pode sim ter o TDAH, mas não nesse absurdo como falam. Não, porque começou todo mundo a justificar, e não sei se é para ter assunto para comentar no clube. É para fazer parte. Meu filho também tem. Também adulto também. Mas adulto, o que aconteceu? Ele não teve o limite lá atrás, ele não teve o empoderamento lá atrás, o alicerce cresceu ruim, frágil, vai quebrar. Não tem como. É simples, uma casa, um prédio. Alicerce ruim vai rachar e vai quebrar. Mas eu acho interessante você tratar de emoções, porque poucos psicólogos mexem com essa emoção. Poucos psicólogos mexem com a emoção. O pessoal fica muito ali, porque a emoção talvez esteja num nível mais profundo da pessoa, né? Então, ninguém fala sobre emoções, ninguém conversa sobre emoções, né? Ninguém fala, né? A maneira como eu trabalho é diferente. Por eu ter vindo do esporte profissional, eu preciso do resultado rápido. Eu já sou formada desta maneira. Resultado. E quando eu estava na faculdade, eu tinha esse olhar de que a terapia não podia demorar muito tempo para ter o resultado. Porque muita gente começa e para a terapia, por quê? Fica anos, aí desanima, não é legal. Não, é começo, meio e fim, um beijo, tchau. Não tem essa de ficar para o resto da vida com um terapeuta, como bengala, como você falou. Não, é aprender a lidar com as emoções. E eu trabalho, os meus pacientes podem me ligar a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Eu sempre digo isso para eles. Se for urgente, me liga, eu paro o que eu estou fazendo. Se não for urgente, manda mensagem que eu respondo. Se também não for nada coisa, você vai falar para ele. Não, eles têm essa noção. Isso é hora de me ligar? Não, eles têm essa noção. E é importante você sentir seguro que eu estou mexendo naquela ferida. Porque muitos profissionais podem não querer mexer porque vai complicar bastante. Verdade. Então eu falo, igual a bicicleta de 4 rodinhas. Eu estou tirando as 2 rodinhas, mas eu seguro o banquinho. Eu só vou soltar o banquinho quando você falar para mim, ok, eu posso ir sozinha. Que interessante. Nossa, deixa eu te falar uma coisa. Você tem os bonecos da emoção? As emoções, são 4. É o que é? Medo, raiva, tristeza e alegria. Tristeza e alegria. Eu acho fantástico. Ô, Rodolfo, vou dar uma ideia. A gente podia fazer um programa que ela trazer, só pra gente trazer essa coisa dessas emoções, falando sobre isso. Porque são assuntos que ninguém fala, ninguém gosta de falar, e a gente mais ou menos tem essa coisa, vamos falar só de coisa boa. Não.
emoção. Aquela coisa... Exatamente. Eu tenho também as sacolinhas das emoções. Ah, é? É um exercício comportamental. Você alimenta as sacolinhas durante 30 dias. Então, medo, raiva, tristeza e alegria. Ah, senti medo porque X. Põe a data, alimenta a sacolinha. Alimenta sempre no final do dia. Dobra o papelzinho, escreve medo, alegria, tudo. Depois faz um... Depois de 30 dias, você junta as datas e aí você começa a ponderar para o autoconhecimento. Olha que... Se eu sei como eu funciono, fica fácil lidar. Ah, olha que... Eu queria agradecer muito você. E olha, eu já vou deixar engatado um programa para a gente falar de emoções, que a gente precisa falar sobre isso. A gente não fala, é tabu. A gente não fala. Infelizmente, a psicologia ainda é tabu. É tabu, né? Algumas a gente pessoas. não fala de emoções. Né? Obrigado, viu, Elaine? Obrigado. Olha, você pode ficar com a Elaine sempre, como pelo Instagram. Né? Olha, você faz a consulta online também? Online também. Isso é importante, olha. Então, eu vou deixar aqui o Instagram dela para você começar a seguir, porque tem muito conteúdo e também, de repente, até uma consulta online. A gente está falando para o Brasil inteiro, então fica mais. Quem for aqui em São Paulo pode procurar ela aqui. Aqui, ó, @Elaine Santos Psicóloga. Tudo junto, olha que é mais fácil. É bom assim quando não tem underline. @Elaine Santos Psicóloga. Pronto. Pode entrar, seguir, né? E quem sabe até marcar um dia uma conversa. Obrigado, Elaine. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito bom mesmo, viu? Obrigada. A gente vai para o intervalo e a gente volta depois para a gente falar sobre o dia de hoje com o compadre Diogo, que vai estar com a gente, tá bom?